Olá! Hoje iremos tratar sobre um tema super delicado e também de responsabilidade: o sistema penal brasileiro dentro da nossa cidade, no presídio de Lagoa Vermelha. E para isso, temos três convidados super especiais e especialistas nesse assunto: o administrador do presídio estadual de Lagoa Vermelha, Antônio Robertson Ribeiro da Silva, a policial penal auxiliar de segurança do presídio estadual de Lagoa Vermelha, Lisiane Cartabil, e também o Dr. Rafael Viale, advogado e presidente da Comissão de Prerrogativas dos Advogados da nossa subseção. Bom dia e muito obrigada por vocês estarem aqui. Bom dia, doutora. Bom dia. Para começar, então, hoje iremos trazer esse tema, que ele é super importante, que é a situação do presídio na nossa cidade, né? E para isso, queria começar falando com o Dr. Antônio, então, para que ele nos diga o panorama geral e o que ele vê aqui na nossa cidade, dentro do presídio, na sua situação da administração. Bom dia a todos os ouvintes. Eu gostaria primeiramente de agradecer a doutora Catherine, o doutor Rafael Viale, a Lisiane Servidora, minha colega, que faz parte da gestão do estabelecimento, e dizer que nós assumimos a gestão do presídio aí em novembro de 2024. De lá para cá, nós vamos trabalhando incansavelmente aí para que nós possamos, né, pôr em prática os projetos que a gente tem, né, aí para os apenados, né, e para que a gente consiga contribuir, né, para Lagoa Vermelha, mantendo a segurança da sociedade e também aí podendo reeducar, ressocializar os internos, né, os reeducandos. E então agradecer essa oportunidade que a gente tem de mostrar o nosso trabalho, né, um pouco mais que muitas pessoas aí da sociedade não conhecem, né, a nossa realidade. E então falar um pouquinho mais, poder contribuir, né, com informações. Estamos à disposição, doutora. Certo, muito obrigada. E Lisiane, no seu ponto de vista, desde novembro de 2024 até agora, como é que está a administração, como é que está o presídio? Sim. Um panorama geral também. Primeiramente, também gostaria de agradecer esse espaço que foi fornecido à nossa instituição, a Polícia Penal, dizer que estamos muito felizes em estar aqui, poder contar um pouco do nosso trabalho, das nossas rotinas e demandas, né, que assumimos desde novembro. Dizer que foi bastante árduo o nosso trabalho de lá até aqui, revisando toda a parte documental do presídio, né? Colocando em dias algumas coisas que estavam pendentes, dando continuidade a projetos também que já estavam em andamento. Então, estamos com um panorama positivo até o momento. Uhum. A gente sabe, né, doutor Rafael, que a OAB agora também começa a estar mais inclusiva no presídio de Lagoa Vermelha. Eu gostaria de ouvir sua visão como advogado e também membro, né, da Comissão das Prerrogativas dos Advogados da nossa subseção. Como é que está essa sua visão? Certo. Bom dia, doutora Bom dia. Catherine, Bom Antônio, dia, doutor. Lise, bom Bom dia. dia. É muito importante trazer à pauta uma conversa sobre o sistema prisional, principalmente voltado à nossa realidade, daqui da nossa cidade, né? Lagoa Vermelha, onde comporta uma massa carcerária. E toda essa situação do aprisionamento, ela reflete numa sociedade, né? Porque precisamos entender que os presos estão lá, em torno de 200 e poucos hoje, né? Mas por fora disso existem milhões e milhares de familiares que também dependem de um sistema prisional minimamente condizente com o que é necessário para se recuperar, né? A nossa realidade aqui em Lagoa Vermelha, guardadas as proporções, principalmente que eu digo de um presídio antigo, né, com dificuldades estruturais, mas aos meus olhos, eu como operador do direito, intimamente, né, ligado nessas questões criminais, como eu gosto de brincar com o Antônio, eu estou quase toda semana lá no presídio, né? Eu entendo que a administração e os funcionários, né, as pessoas que fazem funcionar aqui dentro do nosso presídio desempenham um papel fundamental nisso, né? A nossa realidade de Lagoa, talvez ela fuja um pouco do que se tem num panorama geral entre Estado e Brasil num todo, né? Os investimentos nesses últimos anos
voltados também à qualificação dos profissionais, né? Esse olhar um pouco mais compassível e sensível para essa parcela da sociedade privada de liberdade, e precisa se dizer, isso é temporário, né? Ninguém vai ficar preso para sempre. Então, o presídio de Lagoa Vermelha, dentro das suas limitações, ele consegue, aos meus olhos, dar mínimo retorno e atender ao que é importante nesse momento de encarceramento da massa carcerária, né? Os presos minimamente precisam estar envolvidos com questões sociais, questões de reabilitação, questões emocionais, trabalhos, para que, quando a pena se extinguir, e não por completo, até mesmo quando houver uma progressão de regime, onde o preso já tem direito a sair para trabalhar, para que aquele papel do encarceramento e da punição, ele seja cumprido, né? A gente precisa entender que as questões envolvidas com a massa carcerária, elas demandam uma tentativa do Estado em oportunizar a essas pessoas que por algum momento cometeram algum crime, que eles repensem e voltem de lá do sistema prisional aptos a ser membros produtivos da nossa sociedade, né? E para isso o Estado, né, e hoje aqui representado pelo Antônio Pelalise, precisa que consigam desenvolver maneiras de que essa pessoa que está à margem da sociedade neste primeiro momento consiga voltar para a nossa sociedade como membro produtivo. Sim. Eu vejo com ótimos olhos a administração do nosso presídio aqui de Lagoa Vermelha e vejo do esforço de todos os envolvidos nessa situação lá dentro do presídio para que a coisa funcione de fato. Então, muito relevante esse tema trazido hoje aqui, porque é uma situação que ela é muito sensível à sociedade, né? A sociedade, no modo geral, não é fácil de a gente encontrar que se entende que o preso deve ser varrido para baixo do tapete, porque a sociedade não quer ter envolvimento com aquilo, né? É mais fácil isolar aquela pessoa, né? E o Código Penal, o sistema penal, o sistema prisional, ele tem outras funções que não isolar tão somente essa pessoa privada de liberdade do convívio social, né? Então, uma imensa satisfação estar aqui hoje tentando debater essas ideias. Muito obrigado pelo convite. Estou à disposição dentro das minhas limitações de conhecimento. Por favor. Com certeza, né? Porque, como o doutor Rafael coloca, o presídio, o sistema prisional, ele não vem apenas para encarcerar, né? Para manter a pessoa segregada. Claro que a pena que ela está cumprindo ali é de privação da sua liberdade, mas dentro da privação da liberdade dela, com certeza vocês têm essa experiência de colocar, incentivar e ter também meios para que a pessoa volte para a sociedade quando ela for voltar de uma maneira melhor, né, do que quando ela chegou ali, que uma experiência positiva saia daquela privação da liberdade dela. E como o doutor Rafael colocou também, acredito que o nosso presídio aqui, com 200 e poucas pessoas, também dificulte um pouquinho isso, né, porque a estrutura não seria para isso. Então, eu gostaria que vocês dois colocassem um ponto de vista dessas dificuldades e das batalhas que enfrentam no dia a dia mesmo. Sim. O que acontece? O presídio da Lagoa Vermelha, ele é da década de 1960. Então, em que pese agora, nos últimos anos, nos últimos anos, foi investido muito no sistema prisional. Então, um investimento recorde na nossa instituição, desde a questão da viatura, sistema blindados, equipamentos, coletes, né, a inteligência, pessoal, concurso, tivemos aí o recorde de servidores nomeados. Inclusive, nós temos aí uma turma na Academia de Polícia, da Polícia Penal em Porto Alegre, em formação, e mais uns servidores aprovados, né, e então... mas com o aumento da criminalidade não foi por anos ficamos sem investimento nesta área. Então agora a gente tem, né, a gente está com bastante investimento aí. Então uma das nossos projetos para Lagoa Vermelha, né, é a construção, né, de um presídio novo, né, que comporte essas pessoas privadas da liberdade.
que acontece? A nossa função, né, como policial penal, é executar a sentença do juiz, né? Então, nós cumprimos aí com né, a sentença do judiciário em manter aquelas pessoas privadas de liberdade recolhidas. Só que o que acontece? A liberdade, por hora, né, está restrita, mas os outros direitos permanecem. Então, a gente faz, né, aí alcançar, chegar, cumpre os direitos ah, jurídicos, religiosos, educação, saúde, né, lazer, né, então, ah, e aquelas pessoas, então, como o doutor falou, que têm condições, que querem retornar aí a sociedade melhor um pouco, né, do que ingressaram no sistema, porque a gente sempre diz, né, doutor, que ninguém está livre de errar, o ser humano ele é Sim, passível de erro. Então tem exatamente. vários tipos de pessoas recolhidas. Tem aquelas pessoas uma parcela das pessoas, né, eles não, infelizmente, eles não talvez não se recuperem, né? Exatamente. Mas a grande maioria são pessoas que, por uma situação ou outra da vida, cometem um crime isolado, né? Não fazem do crime a profissão. Então, para essas pessoas, a gente não mede esforço aí para que a gente contribua, né? Com a para que ela, dentro do estabelecimento prisional, ela retorne, né, para a sociedade Exatamente. recuperado, ressocializado, como bem colocou o doutor Rafael Viari, Sim. criminalista, né, aqui da Lagoa Vermelha, muito atuante e nos ajuda muito. Desde o primeiro momento se colocou à disposição, assim como a OAB, né, aí no nome do senhor presidente da OAB, nos colocou à disposição. As pessoas, a sociedade está muito, muito empenhada em nos ajudar. Tanto o Poder Judiciário, o Ministério Público, Defensoria Pública também, não posso deixar de citar, sou pena de. Não vou citar todos os advogados, né, para não cometer uma injustiça, mas nós agradecemos a todos, né? Estendemos a todos aí a ajuda que nos tem dado, né? Aí nessa nossa missão, né? Que é uma missão muito difícil. Também a nossa instituição, a Polícia Penal, a delegacia, a quarta delegacia, a gestão da Polícia Penal também nos ajuda muito, né? Para que a gente consiga esse objetivo. Sim. Ontem a Lizzy falou uma palavra, né, que tocou bastante eu e o Dr. Rafael, que foi oportunidade. Na nossa conversa de ontem, a senhora falou, né, sobre oportunidade, que é isso, esse é o objetivo, né? Dar a oportunidade, se empenhar para isso. E como que a senhora vê isso, Lizzy? Assim, como bem colocou o Dr. Rafael e o diretor Antônio, as pessoas estão nessa situação de segregação, né, por um cumprimento de pena. Mas nós, enquanto Estado, porque nós, policiais penais, estamos ali enquanto Estado. Então, nós temos que fornecer todos os outros direitos que essas pessoas privadas de liberdade possuem. Então, nós ofertamos o estudo, ofertamos a remissão pelo trabalho, as entidades religiosas, né? A questão da saúde foi algo muito positivo que nós conseguimos, né? Já veio também um esforço da gestão anterior, que foi criada a UBS prisional, que isso também nos ajuda muito, no sentido que as nossas demandas hospitalares, as nossas escoltas diminuíram significativamente nesse sentido, pois a gente tem um corpo médico, né, no presídio, que é um clínico geral, temos um médico psiquiátrico, temos também um técnico de enfermagem e uma enfermeira padrão, que nos auxiliam muito, porque existem muitas demandas. Inclusive, em Lagoa Vermelha, nós temos uma cela que é de idosos. Então, nós temos presos com 70 anos de idade, com bastante demandas, né? Alguns usando fraldas. Então, essa UBS prisional veio qualificar esse trabalho e nos auxiliar muito nas nossas demandas diárias. Em questão de medicações também, porque todo dia é fornecida medicações diárias, tem uso contínuo de medicações. Nós temos um controle muito sério da tuberculose, que é um caso sério dentro do presídio, de todos os presídios. Então,
também pacientes que são soro positivo, também necessitam desse acompanhamento. Então, temos também o dentista, que atende uma vez na semana, que tem o ônibus itinerante, uma parceria com a Secretaria de Saúde do município, que também faz esse atendimento, que também não precisa nós sairmos com escoltas, né? E então, nós precisamos, como foi colocado, oportunizar. Eles precisam aquela massa carcerária que tem o interesse em mudar, em se tornar diferente, o estudo, o trabalho, essa remissão. Em Lagoa Vermelha, nós, como o Antônio colocou, o nosso presídio tem uma estrutura muito antiga. Então, nós não conseguimos fornecer o trabalho prisional por meio de Uma parceria, né, com uma com empresa. uma empresa. Uhum. Existem várias empresas que têm esse interesse da mão de obra prisional, porque para a empresa isso é muito bom, é bem importante. Mas nós barramos no espaço físico, porque, inclusive, a nossa massa carcerária, elas são pessoas carentes, então poderiam, com esse salário, ajudar os filhos, ajudar a família que está em casa e ter a remissão pelo trabalho, né? De 3 dias trabalhado, rime 1 dia de pena. Então, nós temos várias empresas com o intuito de estabelecer esse vínculo com o presídio de Lagoa Vermelha. Portanto, nós precisamos desta iniciativa, né, ou uma construção de uma penitenciária seria, né, Uhum. que são os moldes construídos agora pela Polícia Penal, para fornecer, para ter os pavilhões de trabalho e sim fazer essas parcerias. O que nós temos em andamento no momento também, que é muito importante, porque nós temos uma sala de aula em funcionamento pela parte da manhã, com uma professora fornecida pela Secretaria de Educação, pela CRED, Passo Fundo, mas nós temos somente o ensino fundamental 1. Então, muitos já concluíram, né, essa etapa de ensino. Então, nós temos um PRO em andamento na Secretaria de Educação do Estado para a implementação do NEEJ, que com essa implementação da escola no Presídio Estadual de Lagoa Vermelha, nós vamos ter uma equipe de ensino, diretor, secretária, orientadora, e vamos fornecer as outras etapas de ensino, o ensino fundamental 2, o ensino médio, para que essas pessoas que estão ali cumprindo sua pena possam concluir o seu estudo, também ganhando a remissão pelo estudo, porque também é uma remissão. O que hoje em dia a gente consegue fornecer para eles, então, é o ensino fundamental, até que conclua esse PROA para dar início às outras etapas. Mas também é fornecido para eles a remissão pela leitura. Também é um meio que quem tem interesse é oportunizado essa remissão, onde eles podem escolher dentro da nossa biblioteca interna 12 obras literárias, que são todas pré-escolhidas pelo nosso setor técnico, para que eles leiam, eles têm um mês, retiram a obra, leem e tem uma data escolhida no mês que eles vão fazer uma narrativa dessa obra lida. Então, também eles têm essa remissão. Temos bastante inscritos, há uma procura grande, né, para essa remissão. E outra forma que nós oportunizamos o ensino são cursos profissionalizantes à distância, pelo Senet, que a família faz a matrícula, porque é a distância, né? A família faz a matrícula e o pagamento. Esse material vem para o presídio. O setor técnico fica com as apostilas, fornece periodicamente essas apostilas para que eles façam o estudo e, numa data também marcada, o setor técnico faz a aplicação da prova
e encaminha para o SENED para correção. Também é um meio que eles estão também realizando estudos profissionalizantes. Isso tudo isso é encaminhado para o judiciário, e aí o judiciário vai reconhecer, né, a remissão pela leitura. Uhum. É importante também, né, para diminuir a pena, né, do reeducando, Exatamente. né. Sim. Então, como muito bem colocou a Lisiane, a gente tem esses projetos, essas práticas, né, dentro do sistema prisional, né, que ele que o interno ele se envolva, né, ele se envolva com algo, né, Sim. né, para que isso vai contribuir, né, quando ele deixar o cárcere, né, Exato. isso vai dar apoio, vai dar mais oportunidades, né, doutor? Exatamente. Sim. Também a gente conversou ontem, né, e foi nos passado sobre o centro, sobre as aulas de reabilitação também que estão ocorrendo lá, né, para que a pessoa também saia de lá, né, quem foi usuário, reabilitado. Então, assim, são vários meios que estão sendo oportunizados, né, doutor Rafael, para que isso, para quando o apenado sair, voltar para a sociedade, for reintegrado, ele tenha um estudo de qualificação, consiga exercer o hábito da leitura, né, que é muito importante, e também não saia voltando para as drogas, e tenha também esse intuito, né, de não utilizar drogas e não estar nesse meio mais, e sair de lá profissional, capacitado, ou em capacitação. Exatamente. Tentando trazer um pouco em números a realidade do sistema prisional brasileiro, o Brasil atualmente conta com em torno de 900 mil pessoas presas. É o terceiro país no mundo que mais encarcera, né? Então, aquela ideia, falsa ideia que a sociedade tem que no Brasil todo mundo fica impune, ela não se traduz em números, infelizmente, né? A gente sente da sociedade uma falsa impressão de que a impunidade no Brasil ela é presente. Ao contrário de tudo isso, né? Os números mostram bem ao contrário de tudo isso. Uhum. Trazendo para a nossa realidade, pensamos ali, como ontem conversávamos, o Antônio, a estrutura do presídio de Lagoa Vermelha da década de 60, ela comporta em torno de 60, 70 presos. Hoje conta com 200 e poucos. E essa é uma realidade um pouco mais, um pouco menos, mas de todos os estados, né? Sim. Pensemos assim também na situação de presos provisórios, né? Eu até busquei dados do site do governo federal. A massa carcerária provisória, ou seja, pessoas que não têm condenação, ela gira em torno de 40%. Lá no Piauí é 60%. Então, nesse sentido, tudo isso contribui para essa superlotação, né? O boom do encarceramento que se iniciou, foi percebido pelo menos lá pelos anos 2000, talvez aqui em Lagoa Vermelha, né, Lise, como conversávamos, a partir de 2018, por aí, 2017, os 2018. investimentos em infraestrutura, eles não acompanharam isso, né? Houveram mudanças legislativas no sentido de tentar minimizar o encarceramento, né? Hoje temos a possibilidade de uma prisão preventiva ser convertidas em cumprimento de medidas cautelares, né? Mas que o judiciário ainda não tem esta política de aplicar as medidas, aplicar uma tornozeleira, uma limitação de final de semana, Uhum. né? Uma apresentação mensal, semestral, Sim. diária, enfim. Existem condições de tirar presos que são provisórios de dentro do presídio, né? Para que eu escutei várias vezes um professor e um doutrinador meu, Auri Lopes Júnior, né, conhecidíssimo na área do direito, ele diz que presídio é para as pessoas condenadas, né, para que cumpram a pena enquanto a gente não entender outra forma de fazer Sim. isso acontecer. Então, a massa carcerária hoje, 40% dos presos são provisórios, ou seja, são pessoas que talvez, e isso acontece invariavelmente,
chegam ao final do processo e são absolvidas. E estão lá ocupando espaço de pessoas que têm pena para pagar, né? Então, pensemos assim, dentro do nosso presídio, de 10 pessoas, 4 poderiam estar cumprindo uma restrição da liberdade provisória, através de uma preventiva, de uma temporária, em casa, trabalhando e se recolhendo, se apresentando. Isso contribuiria significativamente para a diminuição do preso em si, né? Porque a gente trata todo mundo como preso, né? Quem está lá dentro, né? Mas nem todos são condenados, né? E, infelizmente, a realidade nossa do judiciário é essa dificuldade dos operadores do direito, falo isso como advogado, da dificuldade de se mostrar que a legislação prevê possibilidade jurídica de que uma pessoa que cometeu um crime isolado, que não tem na sua conduta o crime como profissão, é que ele responda a esse crime em liberdade, né? E isso não quer dizer impunidade. A impunidade acontece quando, se condenado, o preso não cumprir a pena, aí sim, né? Mas até cognitivamente, se chegarmos a uma conclusão de que foi cometido um delito ou não, existe um lapso temporal de uma tramitação judicial que é muito importante para o contraditório e para as outras questões jurídicas, aonde esse preso, geralmente esse cliente, esse réu, essa pessoa, ela fica encarcerada, né? E, como eu disse, infelizmente, até essas situações geram indenizações contra o Estado, né? Então, nós, operadores do direito, nós, pessoas inseridas dentro desse sistema prisional, precisamos necessariamente utilizar dessas situações que foram criadas para tentar minimizar essas consequências, né? Porque é humanamente impossível o- o- a equipe da Polícia Penal aqui de Lagoa Vermelha dar conta de todas as demandas dos presos que estão ali, sendo que ali dentro deveriam ter no máximo 70, 80, 100 pessoas, Sim. né? E é o mesmo número de agentes penais para dar conta hoje de 230 mais ou menos, né? Vejo também com ótimos olhos essa situação que vem crescendo, essa política de inserir o preso na sociedade, né? Lise, ontem usou uma palavra muito importante, o Estado precisa dar oportunidade para aquela pessoa voltar à sociedade, minimamente com condições de ser membro produtivo, de conseguir gerir a sua vida, da sua família, de uma forma lícita, né? Então, essas questões de estudo, essas questões de trabalho, né? Elas são importantíssimas, né? Elas são importantíssimas, porque precisamos também fazer uma reflexão de que eu, Rafael, eu tenho a situação de perceber que o criminoso é o que comete o crime que eu não estou passível de cometer, Sim. né? Infelizmente, a grande parcela da sociedade entende que criminoso é quem rouba, quem mata, quem furta, quem trafica, quem estupra. E são crimes também. Mas assim como beber embriagado é crime, portar uma arma sem o devido registro e autorização também é crime. Sonegar impostos também é crime. Então, todos somos um pouco criminosos. Só que eu olho para aquela pessoa que está dentro do presídio e eu tenho a impressão que aquele crime dele é o mais grave do que o meu. Então, essa situação, ela é muito combatida quando a parcela da sociedade que não está afeita a crimes de sangue, como a gente diz, né, acaba indo para dentro do sistema prisional. E aí a sociedade para pensar, poxa, mas precisa esse cara estar preso? Ele não podia ter uma tornozeleira? Então é neste momento que talvez a sociedade pare para pensar um pouco sobre os benefícios que estão lá dispostos na LEP, dispostos no Código do Processo Penal, e eles não são específicos para um ou para outro preso, né? São direitos que são para todo cidadão brasileiro. Todo cidadão brasileiro tem direito, né? E só que, infelizmente, a consciência majoritária da sociedade entende que aquele crime
tem que ser punido rigorosamente, né? E aquele crime que é o que o Rafael talvez cometa, pode ficar deixado de lado, né? Mas não é isso que o sistema penal pode pôr em prática, né? Eu preciso dizer também que essa questão do superencarceramento, infelizmente, ela traz consequências para o sistema prisional, para a estrutura do presídio, inclusive, por exemplo, na época nos dias de visita, né? Imagine, Sim. 230 presos recebendo visitas, Ao mesmo tempo. 2, 3, 4 pessoas da mesma família. Quanta gente vai para dentro daquele espaço que é mínimo? Com Então, número de efetivos de exato. agentes iguais, né? Sim. É preciso pensar e ter um pouco de sensibilidade, porque infelizmente o sistema penal e o sistema criminal, ele está aqui e hoje mais do que nunca punindo pessoas que até pouco tempo não se imaginava que seriam capazes de estar dentro do sistema prisional, né? Hoje em dia a gente tem visto políticos, né? Pessoas que, em tese, pessoas do bem, né? Mas que cometem crimes, né? Sim. E é necessário que se entenda que aquele criminoso colarinho branco é o mesmo criminoso do sangue. Eles têm os mesmos direitos e precisam ter as mesmas condições de voltar para a sociedade, né? Logo quando o Antônio assumiu a diretoria aqui, e eu como membro de Narcóticos Anônimos também, através de um cliente meu apenado, iniciamos conversas sobre essa dificuldade que a sociedade passa hoje como um todo, né? Que é a questão que envolve a drogadição. Porque, infelizmente, não tenho números, né, Antônio? Não Sim. sei se saberíamos, mas provavelmente a grande maioria, esmagadora maioria dos apenados está lá dentro por algum envolvimento com as drogas. Seja pelo tráfico, seja pelo furto, seja pelo homicídio num bar. Exatamente. Então, iniciamos um projeto lá no presídio de Lagoa Vermelha, né, que foi aprovado há pouco tempo pela SUSEP. E hoje nós temos reuniões regulares de narcóticos anônimos dentro do presídio de Lagoa Vermelha, né? Todas as Inclusive sextas-feiras. hoje, né, doutor? Hoje temos Exatamente. um encontro. Hoje à tarde, às 2h30, nós temos a reunião de narcóticos anônimos lá, que dá a oportunidade daquele apenado que entende que talvez o que ele colocou ele lá dentro foi a droga, de uma forma ou de outra, que ele possa repensar. Direta ou indiretamente. ele foi atingido, né? Exatamente. E fazer uma reflexão e tome como ponto de partida este tropeço, né? Que essa seja a mola propulsora para a mudança de vida, né? E para isso nós precisamos dar oportunidade, né, Lizzy? Sim. Precisamos dar oportunidade do preso que talvez nunca trabalhou, porque viveu no mundo da criminalidade, porque aquela é a realidade dele, e entender que ele pode ser um bom marceneiro, que ele Sim. pode ser um bom costureiro, né? Existem empresas que querem e precisam e incentivam esse tipo de trabalho dentro do presídio, mas infelizmente na nossa realidade não há estrutura para isso, né? Já conversamos outras oportunidades, talvez precisamos que a sociedade contribua, o município, o estado, a União, enfim, Claro. a sociedade civil, a OAB, enfim, precisamos sentar e pensar, construir um pavilhão para que talvez 10, 20, 30 apenados que estão lá consigam minimamente desempenhar um trabalho digno para que depois eles consigam seguir nessa. E até mesmo, né, a realidade nossa carcerária é gente de extrema pobreza. Sim. Então é gente que fica talvez desassistido lá dentro do presídio, não consegue dar a manutenção para a família quando está preso, né? Existe aquela máxima também que precisa ser desmistificada, que o preso está lá dentro comendo, sendo mantido pelo Estado e ainda ganha um auxílio reclusão. A realidade Isso é do auxílio importante reclusão, para nós, operadores do direito, a gente vê que é 5, 10% dos presos que estão lá que têm direito efetivamente, né? Não Que é preenche porque os eu requisitos. estou Sim. dentro do presídio que eu tenho direito Não são todos. exato, ao auxílio reclusão, né? Então, é necessário trazer para a sociedade essa pauta e esta conversa
para que possamos encontrar soluções. O problema está aqui, é esse. Uhum. Não adianta fecharmos os olhos, não adianta levantar o tapete e varrer essa gente para baixo do tapete, porque não vai resolver, infelizmente. É bem como nós conversávamos ontem também, que nós, enquanto sociedade, falhamos em algum momento. Portanto, nós temos que repensar isso aí, bem como o senhor colocou, de como que nós vamos fazer para esse sujeito que está lá. No Brasil, nós não temos prisão perpétua, Exato. nós não temos pena de morte, então esse indivíduo vai voltar para a sociedade. E como ele vai voltar para a sociedade? Uhum. Ele vai voltar fazendo novos delitos ou ele vai voltar com uma mentalidade diferente? Então, precisamos oportunizar mesmo isso e oferecer o mínimo, Exato. que muitas vezes eles não tiveram, enquanto não convivem em sociedade. Exatamente como eu sempre gosto da frase de um grande amigo meu, colega, que trabalhou comigo na Universidade Bento Gonçalves. Ele, numa certa oportunidade, ele disse que hoje o preço está contido e amanhã está contigo. Exato. Então é isso que a gente tem que pensar, né, como sociedade. E então, com relação aos estabelecimentos prisionais, né, doutor, a instituição hoje tem adotado os modelos novos de estabelecimentos. Então, como tem, olhando por um outro lado, assim, um outro viés, nós temos a competência constitucional, né, tanto da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, como na Lei de Execução Penal, de ressocializar, reintegrar, né, reeducar essa pessoa presa. Mas também nós temos a competência de combater o crime, tá? Combater o crime e repressão dos crimes. Então, esses estabelecimentos novos, modelos novos, eles têm, então nós temos uma estrutura que garante mais segurança para a população. Então nós temos uma penitenciária que também não só dá o trabalho, né, oportunizar. Tem pavilhões de trabalho, tem salas de aula, nós temos salas de revista, com scanners corporais, com scanners de bagagem. Nós temos o pátio coberto, um telamento de fábrica que evita arremesso. Nós temos grades, nós temos anti-drone agora, o Estado adquiriu anti-drone. Nós temos aí também os bloqueadores de telefone celular. Então, dizer que para a sociedade, né, que nós não medimos esforços para dar oportunidade para esse interno, para esse reeducando, retornar à sociedade, mas também aquelas pessoas que não entenderem que a gente está, que é apoiar e que continuem dentro do serviço prisional cometendo delitos, nós também damos o recado, dizer que são rigores da lei. Nós vamos aplicar a lei, os rigores, né? Então, dizer para a sociedade que nós também, diariamente, a gente está combatendo aí o ingresso de ilícitos, né? De ilícitos, busca MBA, cumprindo MBA nas celas, né? Revistas pontuais, né? A partir de denúncias, tanto da sociedade, que denunciam para nós, nossos meios, né, legais. Aí também investigações, a gente cumpre MBA, revistas. Este mês nós realizamos uma revista geral em todas as celas, aprendemos ilícitos, né? Então a gente tá aqui, né, disposto aí tanto para ressocializar, reintegrar o apenado, também combater. aí dizer para a sociedade da Lagoa Vermelha que a gente também não mede esforços, 24 horas aí combatendo aí o ilícito, né? E mantendo a segurança de Lagoa Vermelha. Exatamente. O que se pretende, né, Antônio? E aqui ninguém está fazendo hipocrisia, mas o que se pretende é o cumprimento da pena, né? Nos termos legal. legais. Exatamente. Isso, Exatamente é isso, né? Ontem conversávamos também. A Constituição Federal, ela prevê direitos e deveres a todos os cidadãos, né? Exatamente. Estudo, habitação, saúde. E muita gente, muitas vezes, pessoas da sociedade, elas não conseguem ter acesso a esses direitos, né? Infelizmente, caem para o meio do crime, né? E acabam fazendo do crime um meio de vida, né? E a mão pesada do Estado vem e bota ele dentro do presídio, né? Então, nunca se debaterá sistema prisional
pensando em passar a mão da cabeça de ninguém. O que se pretende, sim, é um cumprimento estrito da pena, né? Mas que sejam tirados os direitos que o preso provisoriamente e temporariamente não tem, que é a liberdade, Uhum. mas os outros direitos precisam ser Com assistidos, certeza, né? exatamente. E voltamos naquela oportunidade, né? Porque, assim, eu, quanto operador do direito, né, advogado de defesa criminalista, é tão satisfatório ver alguém que conseguiu superar uma Uhum. parte difícil da sua vida, que gerou um encarceramento, mas que depois se regenerou e seguiu de cabeça em pé. Isso é gratificante, talvez muito mais do que os honorários pretendidos, né? Com certeza. E para aquele que não pretende, bom, aí os rigores da lei, né? Sim, Dentro isso. dos limites Limites legais, legais, exato, né? exatamente, é isso aí. Porque o preso está lá para ser privado da liberdade. Ele não pode ir lá e contrair uma doença Uhum. sem que o Estado dê mínimas condições de ter um ambiente salubre, Salubre. né? E a nossa realidade prisional, infelizmente, ela ainda está distante disso, né? Os investimentos feitos e são perceptíveis, eles ainda não atingiram a estrutura. E trazendo para a nossa realidade a estrutura do nosso presídio, né? Nosso Uhum. presídio precisaria, e talvez hoje seja o ponto de partida, né, Antônio? Claro, Para nós talvez sim. despertar interesse nas pessoas que queiram contribuir para isso, né? É uma mão de obra muitas vezes qualificada, intensa, que ajuda em todos os aspectos, né? Ontem, desculpa ali Não. só para eu concluir. Ontem, olhando, entre outras coisas, a questão do sistema prisional de Santa Catarina, o presídio, a penitenciária de Itajaí, conheço, adotou os cães, não quero fazer Eu vi. falsa apologia, mas Sim. adotou os cães de rua. E os presidiários dão banho, tosa, tratam, cuidam. Então, assim, às vezes setores da sociedade que não têm pessoas para cumprir, talvez o presídio de Lagoa Vermelha consiga, Sim. Uhum. né? Usar essa mão de Trazendo um obra prisional. benefício para a Sim, sociedade e um isso. benefício para o preso. Só que precisamos de espaço É, para isso, precisamos de estrutura para isso, essa é a né? nossa ideia, porque a nossa instituição, nós temos vários estabelecimentos prisionais que fazem inúmeros trabalhos, como construção de casas, casinhas para cachorro, os beliches, camas, né? Então, temos bastante estabelecimentos que fazem trabalhos semelhantes de Santa Catarina, doutor, Tá também. ótimo, que bom. A nossa região penitenciária aqui, que somos da 4ª região, é uma das regiões maiores que nós temos dentro do estado. E nós não temos nenhuma penitenciária nesses moldes. Agora, depois de quase 20 anos, está sendo construído ali na região de Passo Fundo uma penitenciária nesses moldes que vai desafogar a nossa região, né? Ótimo. Com questão de vagas, principalmente, que é bem difícil, porque a questão da superlotação. Aqui a gente fala em 200 e poucos no presídio de Lagoa Vermelha, mas na verdade são quase 300 presos. Hoje é 292 presos segregados no presídio de Lagoa Vermelha, por uma capacidade de 80, 90 presos. Essa situação se agravou assim em Lagoa Vermelha, como nós comentamos ali em 2017, 2018, porque tratando-se mais ou menos de números, seriam 70% das pessoas que estão presas por questão de tráfico de drogas. E nessa questão de tráfico de drogas também surgiu algo novo dentro do sistema penitenciário, que é a segregação de mulheres. Que, por exemplo, o nosso presídio é um presídio masculino, como o de muitos da nossa região. Só que, por causa do tráfico de drogas, começou a vir muitas mulheres presas. Por quê? Pelo envolvimento com o tráfico. Pelo envolvimento com o tráfico. Então, muitas vezes são celas que foram improvisadas para receber essas mulheres. E eu tenho a experiência de ter trabalhado numa penitenciária feminina de Guaíba, e digo com toda certeza que a mulher segregada, ela demanda muito mais necessidades do que o homem. Então, muitas vezes elas ficam em grande quantidades em uma cela,
Ontem nós fizemos uma escolta de uma gestante para o Madre Pelletier, em Porto Alegre, que está quase no período de ganhar o seu nenê. E se ela ficasse aqui em Lagoa e não ganhasse uma prisão domiciliar para ganhar o seu bebê, ela ganharia o bebê e esse bebê seria retirado dela. Então, num presídio como o Madre, que é só presas femininas, que no estado nós temos o Madre, temos Guaíba, Torres, Isso. né? Mas que tem Estrutura, a condições estrutura para da, manter a penada com o seu filho, né? seria, então, é o Madre. Então, ela foi lá para poder ficar com o seu bebê durante o período de 6 meses, cumprindo a sua pena, e depois essa criança vai para convívio com algum familiar. Então, isso nós também temos que pensar, né? Na nossa região também nós precisamos de um lugar que seria muito importante em todas as regiões, não só na nossa, cada região ter um presídio, uma penitenciária feminina, que elas tivessem esse espaço delas, né, com as necessidades e demandas delas também. E quando a gente pensa em superlotação dos presídios, das penitenciárias e do judiciário, a gente vê que, às vezes, a lentidão de processo que muitas pessoas falam, né, dos processos criminais principalmente, Sim. muitos presos provisórios, muitas demandas judiciais que vão abarrotando tanto o sistema prisional quanto o sistema judiciário. Então, pensar em essas medidas cautelares ou medidas diversas também facilita, né, a administração do judiciário, a administração do presídio, porque hoje a capacidade de 90, De 80, engenharia, né, de sim, engenharia, 80, 90 presos. há servidores para isso, né? Só que o número é 290. Então, 292, 22 presas Olha só. e Ó, o total 292. 300% Sim. acima. acima da capacidade estrutural. Então, isso também não facilita que o desempenho da função, né, dos servidores seja a melhor possível. Justamente por isso. Há a vontade, há a oportunidade, há o incentivo, mas quando não há estrutura, isso Sim. acaba sendo prejudicado de alguma forma, né? Tanto para os presos, mas também para as pessoas que estão lá trabalhando, né? Que estão desempenhando a função da segurança pública e também da oportunidade para os presos. Isso acaba também prejudicando, né, no ponto de vista técnico. Muitas coisas a gente foi adequando também por essas situações. A pandemia também veio. Sim. E então, por exemplo, muitas das audiências, agora a gente tem uma sala de audiência virtual, onde também diminui essas demandas de escoltas, né? De tirar, porque pode fragilizar a segurança. Sim. Então, Uhum. tirar o preso para levar numa custódia. Muitas vezes eles são apresentados ainda presencialmente, mas as outras, a maioria são já por Online. vídeo, né? Exatamente. E também temos o parlatório virtual. Igual agora que a gente A- está, na medida do possível, tentando atender, né? Aí essa solicitação da OBE, que é o Sim. atendimento ambulatório virtual, né? Que a gente consiga aí promover a justiça, né? Exatamente. Mesmo à distância, quando o doutor não consegue estar presencialmente e atender seu cliente, né? Então a gente também disponibiliza o parlatório virtual. Ótimo. Sim. Porque a função da polícia penal, ela é muito além do que a gente estava falando sobre estar só cuidando do segregado. Ela cuida da segurança pública, né? Exatamente. No momento em que Isso. não Isso. permite que entre algum ilícito, e também dos advogados, ou do Ministério Público, ou do Judiciário como um todo, né? Sim. E sistema. as questões Isso é muito complexo. administrativas, né? É. Porque precisa dar conta de cumprir as ordens judiciais. Exatamente. Né? Sim. Então, Muito mais as que- complexo do que a gente imagina. Exatamente, É não é muito mais só complexo. bota lá para São dentro vários. do presídio e espera chegar no tal dia, tira ele de lá. São Tem várias áreas. muitas outras coisas. Várias áreas do conhecimento envolvidas ali Exatamente. nesse Essas objetivo. essas questões da virtualização de alguns atos judiciais e jurídicos, isso facilita bastante, né? Porque facilita para o advogado que está aqui, por exemplo, eu faço o parlatório virtual com alguns clientes de outros presídios, de outras penitenciárias, não preciso me deslocar até lá. Facilita para os dois lados, né? E também facilita porque não precisa tirar agentes para fazer deslocamentos para audiência e tal. Então, essa questão também da unidade
de saúde móvel, né? Uhum. Sim. Muito Eu- importante. Também, Muito É importante. presente lá, eu tô Uhum. quase vejo Sim, toda quase semana sempre. também lá. gostaria de aproveitar a oportunidade de agradecer ao Poder Público Municipal de Lagoa Vermelha, Hum. porque é muito importante para nós, a UBS, a saúde mais perto de você, né, que é o serviço odontológico, né, que é disponibilizado aos internos. Também não posso Sim. deixar de reconhecer o mérito, né? E veja que estamos falando de questões que são básicas, É, né? Sim. E estamos aqui batendo palma para uma coisa que deveria ser a regra, digamos assim, né? Infelizmente, Infelizmente, é, infelizmente. fomos agraciados, né? E aqui tem funcionado, mas isso deveria ser a regra, né? Hum. A saúde para o preso deveria ser a saúde para qualquer cidadão, né? Infelizmente, o preso não pode sair de lá para procurar uma UBS, né? Então, Não. e Sim, tirar o preso de lá para levar no hospital gera todos uns transtornos, né? Então, gera toda riscos, é, né? A segurança do tratamento. Sim. toda essa situação que envolve massa carcerária, sistema prisional, é preciso que a sociedade comece a debater soluções, melhorias, né? Para que, porque, como eu bem disse antes, o problema está aí. E se a gente não tratar com a realidade que é necessária para esse enfrentamento, ficar fantasiando de que varrer para baixo do tapete aquele marginalizado da sociedade, né? E esquecer dele lá por 2, 3, 10, 20, 50 anos, no máximo é 40, né? Mas enfim, isso não vai resolver, né? E não estou aqui a defender abrandamento de penas, mas sim para que o que se quer é o cumprimento legal e Digno. específico da lei da pena, Digno. só isso, Uhum. né? E não divergimos disso em nenhum momento, né? Realmente. Ninguém está aqui querendo passar a mão na cabeça de ninguém. O que se quer é tentar dar para a sociedade aquela situação de que o presídio é importante e é necessário na sociedade civil, né, democrática de direito, ele é necessário para o cumprimento daquelas penas, mas é a realidade brasileira que precisa ser minimamente dar suporte para que isso, pensando num mundo perfeito, para que isso volte àquela realidade de 80, 90 presos, como seria Uhum. a estrutura, né? Enfim. E antes de finalizarmos, que nosso horário já tá aí, senão a gente vai dar trabalho para a Folha, né? Mas eu queria ouvir de vocês, né, como policiais penais e dentro da realidade do presídio hoje em dia, como que a OAB, os cidadãos, a sociedade, a estrutura como um todo pode auxiliar hã, de alguma forma, ou também como vocês, pretendem que isso melhore, né, porque vocês já são profissionais engajados, o doutor Rafael também. Mas o que mais é necessário, o que mais pode acontecer para que isso seja cumprido da forma efetiva que vocês planejam para a administração? Eu acredito que só o simples fato da sociedade entender, né, o que o doutor Rafael falou para nós aqui agora, muito importante é reconhecer essa pessoa, né, recolhida que ele vai retornar à sociedade, né, então e acreditar, né, e apoiar ah, nesta causa. Só esse fato, né, doutor, da sociedade de Lagoa Vermelha entender que o apenado ele vai retornar à sociedade e entender que ele está ali provisório, né? Também nós temos vários municípios, né, doutor, que nós recolhemos pessoas. Sim. Então, Sim. o poder público municipal, o judiciário também, todos os órgãos, né, ah, podem nos ajudar. Então nós temos aí comarca de Saranduva, Sim. São José do Ouro, né, Tapejara. Tapejara, Machadinho. Nós temos É uma região extensa, né, que Bem abrange. extensa. abrange. Então um pouquinho que cada um puder contribuir aí para que nós possamos pensar, né, aonde a gente vai colocar os nossos presos. Não só Lagoa Vermelha. Não só Lagoa Vermelha. Então, porque e de regra, ninguém quer um presídio perto da sua casa. Exatamente. Mas e o preso? Sim. Então é um problema de todos, É né? um problema De da todos, nossa da sociedade. sociedade. Uhum.
Certo, então, infelizmente, nosso horário está chegando ao fim, mas eu gostaria de agradecer a contribuição de vocês, gostaria de agradecer a contribuição do Dr. Rafael também, porque é importante a gente pensar sobre isso, né, e refletir e trazer esse tema em pauta. Sim, eu agradeço o convite, doutor Rafael, a Lisiane. Quero agradecer também meus colegas, né, a minha equipe, colegas servidores do presídio, todos, né, que eles não medem esforços aí, trabalham direto, né, às vezes convocados, madrugada, saem cedo de casa, né, para a gente realizar uma revista. Então, quero também estender esses meus colegas. Que enquanto nós estamos aqui, eles estão lá, Uhum. porque o presídio é 24 horas. Não para. Não para, então tem que fornecer alimentação, tem que dar conta das escoltas, Da segurança. da segurança, e então eles estão lá, né, diariamente. Então, o nosso agradecimento a eles, que sem a nossa equipe, nós não conseguiríamos fazer o O trabalho, mínimo, é. o mínimo. Então, agradecer essa oportunidade, que muitas vezes nós não temos a oportunidade de falar Sim. de um tema tão importante, que, como a gente fala, é o fim da linha. Quando a pessoa chegou e está dentro de um presídio, é o fim da linha. Não teve, foi esgotada Todas as áreas, né? todas as áreas. Então, nós precisamos repensar, rever. Então, que fique essa mensagem, que o sistema prisional existe, que existem pessoas iguais a nós, que estão lá segregadas, cumprindo pena, Uhum. mas que nós precisamos pensar, enquanto Lagoa Vermelha, numa penitenciária, numa construção de um novo presídio ou ampliação do nosso. Então, nós precisamos de juntar esforços, como o Antônio falou, de todas essas entidades que nos ajudem, que nos procurem. Nós estamos abertos para conversar e ir amadurecendo Uhum. essa ideia para a Lagoa Vermelha. Isso, como bem o doutor comentou, né, que nós somos né, um pouco criminoso. A única diferença da pessoa que está recolhida é que nós obedecemos à lei. Exatamente. Uhum. Cumprimos regras. Isso aí. Isso aí, então, Dr. Eu Rafael. quero, doutora Kathleen, quero dizer da grata satisfação pela escolha do tema, um tema muito sensível, muitas vezes por questões uma ou outra esquecida pela sociedade, né? É mais fácil não precisar pensar neste problema, mas o problema está aí, né? Eu tenho a grata satisfação de dizer que a equipe do Presídio de Lagoa Vermelha, ela é muito competente, atenciosa, sensível, né? E talvez por isso nos colocou todos juntos, né, neste momento de hoje, para dar o start, né, Antônio Sim. e Lise, sobre essas questões que informalmente estamos conversando, né, para talvez que hoje seja o ponto inicial para nós pensarmos aqui como contribuir enquanto cidadão, enquanto sociedade civil, enquanto lagoense, enquanto gaúcho, enquanto brasileiro, enquanto advogado, né? Como que eu posso contribuir para isso, né? A OAB, como que pode contribuir com a Polícia Penal para que coisas aconteçam, né? E como a gente sempre fala, a oportunidade do preso se ressocializar talvez seja a mesma oportunidade que a sociedade tem em dispor de um trabalho, né, terceirizado, praticado pelos presos, né? Como nós pensamos aqui, existem demandas na sociedade que o poder público não consegue cumprir. E existem pessoas que estão lá, talvez sem fazer nada. Então, como é que a gente faz para juntar o útil ao agradável, né? Precisamos de uma estrutura, óbvio, ampliação, uma construção nova. Bom, o debate está aí, a pauta se inicia hoje. Quero me colocar à disposição. Obrigado, doutor. Eu quero agradecer imensamente por todas as demandas que sensivelmente o presídio tem atendido lá, né? Como eu bem disse, eu faço parte de uma irmandade chamada Narcóticos Anônimos. Conseguimos iniciar esse projeto lá dentro. Não sei se há precedentes nos presídios aqui da nossa região. Não tenho conhecimento, eu acho que então, não. Faço parte também, sou agente da Pastoral Carcerária, onde levo um pouquinho da mensagem da visão católica.
Então, esses temas que são benéficos, e eu nunca vi resistência da direção do presídio em tentar, né, oportunizar isso para os apenados. Então, quero agradecer, doutora, a oportunidade, me coloco à disposição enquanto ser humano, enquanto advogado, enquanto membro da comissão de prerrogativas da OAB aqui de Lagoa Vermelha. Muito obrigado. Contem comigo. Obrigada. Muito obrigada, agradecemos a Folha também pela oportunidade desse espaço e nos vemos em breve. Muito obrigada.